profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo 3. Eu vou ler na versão a mensagem. Se você quiser acompanhar na mesma, vai estar no telão. Está escrito assim: o rei ordenou a Aspenaz, chefe de pessoal do palácio, que escolhesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens que fossem saudáveis e de boa aparência, inteligentes e de boa formação, de potencial para cargos de liderança no governo. Gente de elite, e lhes ensinasse a língua e a cultura da Babilônia. O rei ordenou também que servissem a eles o mesmo cardápio do rei. Comiam do bom e do melhor e o mais fino vinho. Depois de 3 anos de treinamento, assumiriam cargos na corte do rei. 4 homens de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estavam entre os escolhidos. O chefe de pessoal do palácio deu a eles nomes babilônicos. Daniel passou a chamar-se Beltesazar. Ananias foi chamado de Sadraque. Misael foi chamado de Mesaque. E Azarias foi chamado de Abednego. Mas Daniel decidiu que não iria ficar impuro. Decidiu o quê, meus irmãos? Que não iria ficar impuro com a comida do rei e nem beber o vinho dele. Por isso, pediu ao chefe de pessoal do palácio que o autorizasse a não comer do cardápio do rei. Pela graça de Deus, o chefe de pessoal do palácio gostou de Daniel e autorizou, mas o advertiu: tenho medo do que meu senhor, o rei, possa fazer. Foi ele quem determinou esse cardápio. E se perceber que vocês não estão tão saudáveis como os outros, vai pedir minha cabeça. E então Daniel apelou ao responsável, que havia sido designado pelo chefe de pessoal do palácio, para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco por 10 dias. Quantos dias? Por 10 dias. Traga apenas vegetais e água. Eles iriam comer apenas o quê? Tragam apenas vegetais e água. Depois nos compare com os jovens que se alimentam do cardápio do rei e tome a sua decisão. Até aqui, por favor. Diga assim: o não que abre portas. Fale isso para quem está do seu lado. O não que abre portas. Nós estamos nesse momento por volta do ano 500 antes de Cristo. Daniel, ele surge mais ou menos na mesma época que um homem que era príncipe, muito conhecido da humanidade por nome Siddhartha. Todavia, ele é mais conhecido como Buda, o fundador do budismo.
Então Daniel, ele surge nessa mesma época, por volta do ano 500 a.C. Todavia, algo muito triste está a acontecer. O Império Babilônico, ele toma por cativo todo Judá. Judá passa a ser agora propriedade do Império Babilônico. Eles são escravizados pelo rei Nabucodonosor. E nessa mesma situação, o rei decide fazer algo. O rei pede para que em Judá se procure os jovens mais sábios, inteligentes, da nobreza, para que trouxessem de Judá. Se a gente pudesse acalmar um pouco, eu agradeço, tá? Para que trouxessem de Judá esses jovens para estudar no Império Babilônico. E a Bíblia está relatando o nome de 4 jovens. A Bíblia está nos mostrando que esses 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, são levados para a Babilônia, com o objetivo de passarem 3 anos. Quantos anos? 3 anos estudando toda a arquitetura, geografia, geologia, o Código Civil Penal, estudando tudo sobre o Império Babilônico, porque ao final desses 3 anos havia um objetivo: que esses 4 jovens pudessem estar trabalhando e servindo ao Império Babilônico. Quando Daniel e seus 3 amigos chegam na Babilônia, eles são bem recebidos. E nós lemos aqui que aquele que recebe esses 4 jovens fala até do que eles iriam comer. E a comida destinada para eles era a mesma comida que o rei comia. Então, o rei estava tratando esses jovens com muita honra. Só que algo me chama a atenção. Esses jovens são tirados de Judá para não mais serem escravos, para irem para a Babilônia e estudar durante 3 anos, com o objetivo de estarem trabalhando dentro do Império Babilônico, auxiliando na administração desse império. E agora, além deles receberem todo esse estudo, com o objetivo de, depois de 3 anos, eles terem cargos importantes, uma boa remuneração, até a alimentação que eles recebiam era uma alimentação de honra, era a mesma alimentação do rei. Só que Daniel, junto com esses 3 amigos, fala o seguinte: ele procura o responsável pela alimentação, o responsável pelos jovens que vieram de Judá, e diz: nós não queremos comer da comida que está nos sendo oferecida. E aquele homem, ele fica preocupado, porque ele fala: se o rei ficar sabendo, ele pode mandar cortar a minha cabeça. Isso não é correto, isso não é coerente. E Daniel fala o seguinte para ele: faça o seguinte, nos dê somente verduras e água. Então Daniel pede para que durante 10 dias aquele homem fizesse um teste. Eles passariam 10 dias comendo somente verdura e água. Todos os outros jovens que estavam lá iriam comer a comida do rei, mas eles 4 somente verdura e água. E Daniel fala assim: no final desses 10 dias, eu quero que você olhe quem vai estar melhor, nós que só comemos verdura e água, ou os outros que se alimentaram de forma normal. A Bíblia fala que Deus deu graça a Daniel,
Deus deu graça àqueles 3 amigos, e aquele homem responsável por eles concordou, e assim foi feito. Durante 10 dias, quantos dias? 10 dias, aqueles 4 jovens só comeram verduras e água, nada mais, diga nada mais. Durante 10 dias, eles só comeram verduras e água. Agora, por quê Daniel não quis comer da comida que o rei comia? Uma boa comida, comida de excelência, comida real. Olhe para cá para o seu pastor, por favor. Sabe por que Daniel e aqueles 3 jovens, seus 3 amigos, não queriam comer daquela comida? Porque a comida que era oferecida na Babilônia era uma comida impura, que desagradava a Deus. Escute. Existem nãos que abrem portas. Quando Daniel, ele diz, não, eu decido não me contaminar com essa comida, Daniel e seus 3 amigos disseram não ao pecado. Disseram o quê? Não, melhor, disseram o quê? Não ao pecado, porque a partir do momento que eles comessem daquele alimento, eles estavam agradando ao rei, estavam agradando ao responsável por eles, mas estavam desagradando a Deus, porque a comida para Deus era impura. Aquela comida oferecida na Babilônia era considerada impura. Eles sabiam que a vida deles estava em risco. Eles sabiam que se o rei descobrisse, eles poderiam voltar para a escravidão, para o exílio. No mínimo isso aconteceria, ou pagariam com a sua própria vida pela desonra e desobediência ao rei, ao homem. Todavia, eles decidiram dizer não, nós não queremos nos contaminar. Daniel e seus 3 amigos disseram não para o pecado. Fala assim comigo, Daniel e seus 3 amigos disseram não ao pecado. Agora eu quero te mostrar o que foi que isso gerou. Qual foi a consequência na vida de Daniel e desses 3 jovens ao dizerem não para o pecado? Veja Daniel capítulo 1, versículo 14. O responsável por eles concordou e os alimentou com vegetais e água durante 10 dias. Ao final dos 10 dias, eles tinham aparência. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Ao final dos 10 dias, eles tinham aparência. Não, melhora, irmão. Ao final dos 10 dias, eles tinham o quê? Aparência melhor, e pareciam mais saudáveis que todos os outros. Assim o responsável continuou a dispensá-los da comida e da bebida do cardápio do rei, e servia-lhes apenas, dá uma olhadinha para mim aqui. Durante 10 dias, eles só comeram vegetais e beberam água. Passados 10 dias, o responsável por eles foi ver como eles estavam, e o texto diz que eles estavam melhor do que os outros. Então eles continuaram, não mais por 10 dias, não mais por 10 meses, e sim por 3 anos. Só um parênteses, posso abrir? A gente fala assim, vamos fazer um jejumzinho de um dia. Não aguento não, dou conta não. Mas nós queremos desfrutar do que Daniel desfrutou. Olha para quem está ao teu lado. Você nunca vai desfrutar, porque não é assim que funciona. Quantos estão me entendendo? Mas vamos continuar, é sobre isso que eu vou pregar. Versículo 17. Deus deu a esses 4 jovens conhecimento
e habilidades em todas as áreas. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e habilidades em todas as áreas. Quem foi que deu? Quem foi que deu? Quem foi que deu? Só segura aí, ó, segura aí. O meu Deus, ele é professor de matemática, de física, de geografia, de cálculo 1, de cálculo 2. O meu professor, ele é o melhor pós-doctor, melhor que os pós-doctors de Harvard. O meu Deus é o melhor professor da humanidade. Você não está entendendo nada, né? O texto não está dizendo que eles estudaram e aprenderam, não. Fala para quem está ao outro lado, diga assim: sabia que essas coisas acontecem? Agora diga assim: você recebe no nível da tua busca. Como é que você recebe? Você recebe no nível da tua busca. Se você ora só quando vem à igreja, vai à célula, você recebe no nível da sua busca. Se você faz aquele jejum de meia-noite a meio-dia, acordando 8 da manhã, você recebe no nível da tua busca. Vocês estão me entendendo? Deus deu a esses 4 jovens conhecimento. Mas só conhecimento? Conhecimento já era muita coisa, sim ou não? Conhecimento e habilidade. Sabe, o engenheiro que tem conhecimento, mas nunca levantou uma parede? Sabe? Deus deu a Daniel e os seus 3 amigos o conhecimento da engenharia e a habilidade para levantar uma parede, sem nunca ter levantado uma parede. É a Bíblia que está dizendo, irmão. E eu creio até debaixo d'água. Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e habilidade. Agora, o que me chama a atenção é isso aqui, irmãos. Em todas as áreas. Eles estavam lá para trabalhar na administração, mas Deus não deu conhecimento e habilidade só para administrar. O texto diz em todas as áreas. Aí ele continua. Por isso eu gosto da versão mensagem, estou lendo para você nela. Tanto teórica quanto prática. Tanto dizer como é que se constrói um palácio, como se pedissem para eles construir um palácio, eles construíam um palácio. E aí continua, Daniel tinha o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para o treinamento, de quanto tempo era o tempo? Não, melhora, de quanto tempo era o tempo? Tem alguém comigo aqui? De quanto tempo era o tempo? 3 anos. Ao fim do tempo determinado pelo rei para o treinamento, o chefe de pessoal do palácio os levou à presença de Nabucodonosor. Quando os entrevistou, o rei, até então, o rei não tinha estado com eles. Passado 3 anos, quando os entrevistou, o rei os achou muito melhores que todos os outros. Agora guarda essa parte. Ninguém estava tão bem do que aqueles que só comeram verdura e beberam água.
ninguém estava tão bem quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O verso 19 continua: e assim eles assumiram suas responsabilidades na corte do rei. Sempre que o rei os consultava sobre o quê? Não melhora, sobre o quê? Meu irmão, tem alguém aqui, pelo amor de Deus, sobre o quê? Está escrito aqui não, irmão? Ah, não? Ajuda, irmão, eu dando carão no povo e vocês aí perdendo tempo. Cadê? Sempre que o rei os consultava sobre o quê? Era só sobre a administração? Eu conversava com um pastor e ele disse para mim que vai me apresentar uma pessoa que estava numa reunião como essa e ela precisava ir para os Estados Unidos para algo urgente, não sabia falar inglês, e ela estava numa nação como essa, e Deus levou uma pessoa até ela, mandou colocar a mão na cabeça dela, e naquele momento, para ela ser batizada no Espírito Santo, ela foi batizada no Espírito Santo. E disse: qual língua ela falou? Esse Deus mesminho aqui de Daniel, esse mesmo Deusinho aqui, ó. E assim eles assumiram suas responsabilidades na corte do rei. Sempre que o rei os consultava sobre qualquer assunto, teórico ou prático, eles se mostravam o quê? Melhores. Eles se mostravam melhores. Eu amo esse Deus, mas esse Deus não é gente não. Eles não só eram melhores, eram 10 vezes mais doutos. Eram 10 vezes melhores que todos. Eram 10 vezes o quê? Melhores que todos. Escute. Eu estou pregando para você nessa noite em cima do tema: o não que abre portas. Daniel e os seus 3 amigos disseram não para o pecado. Disseram não para o quê? Disseram não para o quê? E veja só o que aconteceu. O não é um advérbio e é uma maneira de expressar negação. Escute, e existem portas que somente o não vai abrir para você. Eu vim aqui dizer só isso. Existem portas que somente o não abre para você. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ir para a vigília, você pode ir para a oração, você pode ir para a célula, você pode ir para o discipulado, você pode vir para a terça mais, mas se não disser não para o pecado, a porta nunca vai abrir. Entreguei o recado. Existem portas que somente o não para o pecado tem o poder de abrir. Daniel não estava preocupado se ia pagar com a própria vida. Daniel não estava preocupado se o rei iria descobrir e eles seriam mandados de volta para ajudar. Daniel não estava preocupado se iria desagradar o rei Nabucodonosor. Daniel estava preocupado em agradar a Deus. Ele preferia dizer não para o pecado do que desagradar a Deus. E quando ele disse não, portas se abriram na vida dele. Sabe por quê? Porque Deus honra, Deus é fiel para aqueles que dizem não para o pecado. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, aponta o dedo com carinho, com respeito para ele, diz assim: Deus abençoa, Deus honra, Deus exalta todo aquele que diz não para o pecado.
Quando dizemos não para o pecado, portas se abrem na nossa vida. O não de Daniel e dos seus 3 amigos abriram portas extraordinárias na vida deles. Daniel 1,19 fala: quando os entrevistou, o rei os achou muito melhores que todos os outros. Ninguém estava tão bem quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 3 anos só na verdura e na água, e ninguém estava tão bem quanto eles 4. E assim eles assumiram suas responsabilidades na corte do rei. Sempre que o rei os consultava sobre qualquer assunto, teórico ou prático, eles se mostravam 10 vezes melhores do que os outros. Escute, olha aqui para o seu pastor. Deus honra, Deus exalta, Deus capacita, Deus abre portas na vida de quem é fiel a Ele, na vida de quem diz não para o pecado. Sabe o que é que Deus me falava na manhã de hoje, quando eu orava por vocês e por essa reunião? Que Ele está levantando uma geração de Daniéis. Ele está levantando uma geração de homens e mulheres que não estão preocupados com a sua reputação. Ele está levantando uma geração de homens e mulheres que mais importa agradá-lo do que agradar a sua própria carne. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que o que mais importa é morrer para as nossas vontades e que Ele viva, que Ele apareça. Não importa se vão zombar de mim, não importa se vão falar de mim, não importa se serei caluniado, serei levado até a morte, mas Deus está levantando uma geração de Daniéis que realmente amam a Ele. Deus não está levantando uma geração de apaixonados. Não. Deus não está levantando uma geração de apaixonados por Ele. Sabe por quê? Porque a paixão é diferente do amor. Diga, a paixão é diferente do amor. A paixão, ela começa de forma avassaladora. Você está apaixonado, você é intenso. Mas aí, com o passar do tempo, vai esfriando. Esfriando. O amor é diferente. O amor só cresce. Tudo suporta. Tudo crê. Tudo espera. Deus nesses dias está levantando uma geração de homens e mulheres que o amam, que não se importam com o seu nome. Não. Que o nome dele cresça, que o nome dele apareça. Deus está levantando uma geração de Daniéis. Eu posso perder tudo, até a minha própria vida, mas eu não perco a comunhão com Ele. Eu não troco a minha comunhão com Ele por nada dessa terra, pelos prazeres dessa terra. Não. Deus está levantando uma geração de homens, porque um avivamento está para soprar sobre essa terra.
Escute. Deus está levantando uma geração de Daniéis. Ou seja, pessoas inteligentes. Você sabia disso? Que de dentro da igreja Deus vai levantar pessoas para se destacar. Quando eu falo da igreja, não é somente a nossa aqui, uma igreja local. Eu falo da noiva. E já começou, irmão. Quando foi que você já viu ministro, executivo no Brasil, sendo homens e mulheres de Deus? Deus está levantando pessoas inteligentes, pessoas que vão fazer parte da nobreza, pessoas com formação nas melhores faculdades do mundo. Sabe para quê? Para fazer a diferença nessa terra, para ser sal nessa terra, para ser luz desse mundo. É para isso que Deus está levantando Daniéis. Essa é a geração dos Daniéis. Deus está levantando Daniéis. Sabe para quê? Para não serem igual ao mundo. Com todo amor e carinho, tem muito cristão que dentro do trabalho não influencia, porque quer se sair como o crente legal. Aquele irmão é legal. Aquele irmão, ele não fala de céu, não fala de inferno. Eu gosto daquele irmão, ele é legal. É tanto que você é tão legal, que nunca ninguém quis vir para a tua igreja. Nunca ninguém perguntou para você quem é esse Deus que você serve, porque afinal, você só é legal, você não é diferente. Você não faz a diferença. E quando Daniel chegou dentro da Babilônia, ele chegou para fazer a diferença. Não importa se eu morra, não importa se eu fico vivo, não importa se eu volto para o exílio, não importa, eu vim aqui para mostrar que eu sou luz para esse mundo. Olha lá para quem está ao teu lado, está cheio de crentinho legal por aí. Cheio de crente legal. Semana passada, quarta-feira, a pastora estava lá na academia. Eu estava embaixo treinando, ela em cima no spinning. E foi a última aula antes do feriado do carnaval. Para essa aula, foi nessa aula que a professora pediu? Já não, já tinha acontecido, né? Aí quando acabou a aula, a pastora pediu licença à professora. Professora, eu posso fazer uma oração aqui? E antes de fazer a oração no meio daquela turma toda, que vai com pouca roupa, outros com roupa normal, mas amor e com pouca roupa, ela deu uma palavra, fez uma oração, pelo Dia Internacional das Mulheres. Isso. Pelo Dia Internacional das Mulheres, sexta-feira, dia 8. E ela falava que, enquanto ela discursava lá naquela sala, muitos estavam quebrantados, mas ela percebia que outros, se possível, voavam no pescoço dela. E ela falou que Deus colocou no coração dela, fez uma oração no final. E muitas mulheres a procuraram depois daquela oração. Eu não sei você, irmão, mas eu não vim nessa terra para ser um crentinho legal. Nem eu, nem a pastora.
Qualquer canto que a gente vai, qualquer casa que a gente mora, qualquer condomínio que a gente mora, academia que a gente frequente, todo mundo sabe que a gente é pastor e é do manto. Na outra academia que a gente treinava, eu estava treinando, a dona da academia puxava a pastora e eu para um lado, que queria que a gente orasse pela academia. A gente ia lá, dava lugar. Tem gente que diz assim: ai não vou para academia não, porque não é um ambiente para crente. Eu vou para academia e faço lá ser ambiente de crente, e se o dono não tiver cuidado, até ele converte. Deus está levantando uma geração de Daniéis. Escute, se quisermos influenciar no campus da faculdade, no ambiente de trabalho, na escola, nós temos que ser a luz. E não simplesmente ser um crentinho legal, que agrada a todos. Porque uma das primeiras coisas que aconteceu no ministério de Jesus é que ele desagradou a muitos. Ele desagradou a muitos. Quantos estão me ouvindo? Tem alguém me ouvindo aí? Turma lá atrás na comunicação está me ouvindo? Ele desagradou a muitos. Nós temos que ser diferentes e fazer a diferença. Se arrependa nessa noite. Diga não ao pecado. E esse não vai te levar para o céu e abrirá portas aqui na terra.